da eleição aí, né? Não queria deixar de falar sobre o Jorge Roque, né? Falamos dele aqui, mas não falamos do principal. Ele sentou nessa mesa, chegou atrás, não, chegou a tempo, mas nos assustou, né? Porque faltava 10 minutos. Aí ele chegou, sentou aqui, né? Se acomodou. E aí, eis que ele me vira para eu e André e pergunta: hã? Aqui, tá o Marco que fala sobre isso. O que tem, gente? Ele fala isso abertamente. O pessoal do PT, o que tem demais falar isso? Aí ele perguntou pra eu e o André, né? Por que nós considerávamos de direita? Aí nós falamos, né? O André falou primeiro, depois eu respondi, né? Mas assim, por razões religiosas, principalmente, né? O André falou também do histórico militar e tal. E aí, nós ficamos aqui debatendo, sem brincadeira, o Lucas estava ali na mesa, ele ouviu também. Ficamos uns 10 minutos, até atrasou um pouquinho o programa. 10 a 15 minutos debatendo, né? Para convencê-lo e demovê-lo da ideia de que Jesus, se ele vivesse hoje, ele seria de esquerda e seria comunista. Jesus é revolucionário. Revolucionário, né? Aí ele ficou tentando nos cercar com essas ideias, né? Primeiro ele perguntou, você que é cristão, tal, sobre o aborto, né? Não, ele falou assim, ó, você como cristão, quais pautas você não concorda da esquerda? Aí eu falei pra ele, o aborto. Vou dar só um exemplo, porque a conversa foi de 15 minutos, né? Eu vou ficar falando tudo aqui. Aí eu falei sobre o aborto, que eu sou contra o aborto. E aí ele perguntou o seguinte, não, mas a lei proíbe, né? Tem algumas, só em algumas situações e tal. Aí ele achou que eu iria relativizar e falar que nessas situações são a favor. Eu falei, não, eu sou contra em todas as situações. Ah, tá. Aí foi tentando cercar de outros lados, né? Que Jesus fosse vivo hoje, não sei o que e tal. E aí fomos conversando. Foi um papo, assim, eu tô brincando aqui, mas foi um papo muito bom, viu, gente? Que é, assim, como eu disse, pessoas de diferentes espectros políticos, religiões, vêm aqui e se a gente tem esse tipo de conversa, né, de discussão, de debate, não tem problema nenhum. E assim, foi um papo não saindo na mão nem nada, conversa. Tão respeitoso que eu tenho certeza que se tivesse gravado e virasse um corte... Ele não ia se importar. Ia bombar. Porque realmente foi... Assim, não foi só achismo de um lado, achismo do outro. Não, houve argumentação. E o Luquinha ficou só olhando assim, ó. Pena que não gravou, né, Luquinha? Mas, Jorge, se você quiser vir aqui, né, a gente debate. Eu não, né, o Glauco. É que o tema era eleições, né? Sim, era baseado nisso, então... Mas foi legal, por isso eu tô contando, porque foi uma experiência boa, né? Porque não é sempre que você, ainda mais hoje em dia, né, com a internet, a gente tende a ficar reunido só nos mesmos grupos, né? Tem opiniões parecidas ou iguais às nossas. O pessoal fala em bolha e realmente isso acontece muito. E não é sempre que você tem essa oportunidade de conversar tete a tete, assim, de assuntos mais controversos com pessoa que pensa o oposto de você, né? E de você colocar suas ideias, né, suas convicções à prova, assim, né? Não é sempre que acontece isso. Então foi uma experiência boa, eu gostei, achei legal. Pena que não gravou, né? E como eu disse, eu acho que se ele tivesse gravado, ele não ia se importar, não, né? Até porque foi ele que começou esse assunto mesmo, então... Não, assim, o Jorge Roque, né? Eu não concordo com 99% do pensamento político dele, mas ele demonstra ser realmente um cara inteligente. Não é aquele esquerdista, né? A gente é acostumado a ver esquerdista meio tapado, né? Que só fica falando, repetindo bordões, chavões, não, mas ele demonstra ser um cara que realmente é um cara inteligente, né? Daria um debate bacana. Sim. Tem um preparo, gosto da retórica dele, é boa, tudo. Não é um aventureiro, né? Se fosse, né? Se fosse uma pessoa que não tem esse preparo, certamente não aceitaria nenhum convite pra vir aqui, né? Porque iria ver o nosso canal e ia ficar com medo. Então, não assim, medo entre aspas, né? Porque sabe como que é, né? Porque esse pessoal, eles não querem, você vai ficar na sua bolha deles, né? Não, porque tem esquerdista que vai pro debate e passa vergonha. Eu vi um debate... Na maioria das vezes. Eu vi um debate, cara, que foi um cara... Era sobre Israel e Hamas, né? Um debate. Aí tinha um cara, um carequinho que sempre vai no Inteligência Limitada, esqueci o nome dele. Inclusive, ele é judeu e tudo. E um cara de esquerda que defendia o Hamas. Nossa! Mas foi um tropelo, assim, gigante. Eu fiquei com vergonha do cara que tava lá. Foi feio o negócio. Só teve eu não vou lembrar o nome do cara. Teve um debate que eu vi inclusive no Vilela também, onde o esquerdista detonou a moça que tava... Ah, sim. Eu sempre lembro desse caso também. Foi a Renata Barreto contra o Elias Jabbour. Isso. Esse aí eu fico com vergonha alheia, velho. Ele jantou ela. Ele jantou ela. E outro, ele trouxe argumentos, assim, que na maioria das vezes não se vê na esquerda. Acabou com ela. É que ele é partidário do comunismo chinês e ele manja muito disso, né?
E aí a Renata veio com aquele papinho liberal na economia, abordando os costumes dela. Coitada, velho. Nossa, deu vergonha. Esse dia deu vergonha. Até o Kogo, acho que fez depois uma live pra servir como complemento. Falei, pessoal, já que a Renata não conseguiu responder, eu vou responder pra ela. Assistam aqui. Quem quiser saber, é o episódio do André Last, acho que é esse o nome dele, contra o Thiago Ávila. Nossa, mas foi... Isso aí foi sobre Hamas e Israel. Né? Nossa, foi um tropeiro. Mas não vai assistir agora não, fica aqui. Esse da Renata Barreto e Elias Jabur, no Vilela também. Depois vocês assistam lá. Foi feia a coisa, viu? Infelizmente... Assim, a Renata é mais alinhada com a gente, mas faltou um pouquinho de... Renata, você já é muito boa em economia, Renata. Vai estudar um pouquinho outras coisas. Política, principalmente, né? Ciência política, história. Conservador na boca e liberal no bumbum. Desse jeito. Quando você falou que... Eu acho que não sei se foi o Michael ou foi o André que falou, que tem alguns debates que passa vergonha, que atropela, né? Esquerdista. Tem um que eu sempre lembro, quando tinha aquele canal, era Sputnik que chamava? Que Sputnik. Colocava a mesa no outro, mude a minha ideia, alguma coisa assim. Não, mas não era na rua, não. Era um que era no estúdio mesmo. Colocava pessoas de pensamentos diversos pra poder debater na hora ali. Isso eu não... Acho que era no Sputnik que tinha também. Aí eu sempre lembro de um que colocaram o Quioca, sabe o Cris Quioca? Não conhece? Quioca? Lá de São Paulo. Ele é anarcocapitalista. Só conheço. Ele que ajudou a fundar o Instituto Mises, depois brigou com o Beltrão, abriu o Instituto Roca. Os irmãos Quioca. Ele é bem conhecido esse meio da economia e tal. Conheço só a pipoca Quioca. Ele foi debater com uma moça que era comunista, uma moreninha. Aí tem uma hora que ela fala assim, ó. Até peguei pra lembrar, que virou até meme isso daí. Eu discordo completamente. Aí ele falou assim, ó, mas eu não dei opiniões, eu falei fatos. Aí ela fala assim, ó, eu discordo completamente dos fatos. Muito bom! Virou até meme isso daí. Eu já até tem até a risadinha dele no final, assim. Ela fala aí, não dá pra aguentar, né, uma coisa dessa. Já vi meme isso daí num monte de lugar, não só de pessoal lembrando desse contexto específico de economia. Mas já vi o pessoal usando isso daí, esse meme e outras coisas. Até tem jogo, já vi de filme. O pessoal fala essa piadinha aí. Moça, não pula no mar com essa pedra nos pés que você vai afundar e vai se afogar. Eu discordo. É fato, você vai se afogar. E a moça vai lá e pula. É basicamente isso. Pois é. Daí,